Bom dia, então vamos lá falar de Linus Pauling, uma das figuras mais interessantes da história da ciência no século XX, um cara que brigou com todo mundo, tá? Linus Pauling era uma pessoa fora do comum, genial, né? Quem quiser ler sobre a vida dele, leia, porque é muito interessante, é uma daquelas pessoas fora da curva. É claro que nós não podemos exigir que outras pessoas sejam tipo ele é um desses caras aí raros. Bom, antes de falar do Linus Pauling, eu vou falar para vocês, tá? De como juntar algumas coisas que nós já estudamos. Então olha aqui, ó, tá? Eu coloquei aqui um esquema que vocês já têm aí nos cadernos e nos livros. Eu botei aqui nessa colunona aqui, nessas três colunas verticais, na verdade, eu coloquei a camada KLMNOPQ, eu coloquei aqui o nível de energia dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e coloquei aqui também o número máximo de elétrons de cada uma delas. Bom, por que eu fiz isso? Por um motivo muito simples. Eu quero distribuir os elétrons dessas camadas, tá, nos subníveis do Sommerfeld, certo? Então, o que acontece? O Sommerfeld nos dá os subníveis SPDF, valores de energia 0, 1, 2, 3 e o número máximo de elétrons 2, 6, 10, 14. Então, o que nós vamos fazer agora é um exercício de concentração mental para conseguir distribuir isso aí. Então vamos falar de camada por camada para ver. Ó, a primeira camada aguenta 2 elétrons apenas, certo? Se vocês olharem os subníveis, o S já tem 2 elétrons. Significa que a primeira camada tem apenas um subnível. Por isso que lá no Sommerfeld, fazendo n-1 dá 0, porque 1 menos 1 dá 0, ela não vai ter os outros, né? Então a gente nota que aquelas órbitas circulares do Bohr nada mais eram do que uma leitura primitiva do subnível S, tá? Então nós não vamos representar as camadas por letras, e sim pelo valor de energia. Então eu vou representar aqui, ó, 1 S 2. Vamos aprender a ler isso aqui. 1 é a camada 1. S é o subnível S. E o 2 é o número máximo de elétrons que vai ali. Ah, pode ir um só? Pode, pode. No máximo vai 2. Tá? Então essa é a representação. Eu posso ter um P? Não. Porque a camada 1 aguenta só 2 elétrons, com essa ela está cheia. E agora vamos fazer isso aí para os outros níveis. Então se eu pegar aqui o nível 2, bom, o nível 2 vai ter o seu subnível S com 2 elétrons, tá? Botei o S ali para o nível 2. Porém, o nível 2 aguenta 8 elétrons no máximo. Se ele aguenta 8 elétrons, faltam 6. Já tem 2, faltam 6. Quem é que vai dar 6? O P, o subnível P. Então eu sei que vai aparecer lá para nós 2P6, tá? Se eu somar 2 do S com 6 do P, eu fecho os 8 elétrons do segundo nível, da segunda camada, tá? Vamos fazendo para as outras? Olha aqui, ó. A camada 3 aguenta 18 elétrons. Então ela vai ter o S com 2, o P com 6, são 8, para 18 faltam 10. Ela vai ter o subnível D também. Então vou botar os 3 subníveis da camada 3. Então, 3S2, 3P6 e 3D10. Tá? Então, vamos para a camada 4? Se vocês olharem a camada 4 e a camada 5, olha aqui. Ambas aguentam um máximo de 32 elétrons. Bom, então elas vão ter 2 do S, 6 do P fechando 8, 10 do D fechando 18, 18 para 32 faltam os 14 elétrons que podem ser colocados no subnível F. Tá? Então elas vão ter os 4 tipos de subníveis. A camada 4 e a camada 5. Então eu vou completar elas aqui. 4S2, 4P6
4D10, 4F14, tá? A camada 5 vai ser igualzinha, gente, porque ela também aguenta 32. Vamos colocar aqui. 5S2, 5P6, 5D10 e 5F14, tá? Bom, e o que a gente pode dizer da camada 6? A camada 6 aguenta 18 elétrons, então, tá? Se ela aguenta 18 elétrons, ela vai ter uma construção igual à da camada 3, certo? Então, vamos colocar aqui 6S2, 6P6 e 6D10, tá? Bom, a última camada, por muito tempo eu dei aula dizendo que ela tinha lá 2 elétrons no máximo, né? Quem pegar livros antigos vai achar aqui a camada 7 com apenas 2, mas são 8, tá? A descoberta dos novos elementos aí da tabela elevam isso aqui para 8. Então, se ela aguenta 8, a gente vai ter uma configuração lá parecida com a segunda. Então, teremos lá 7S2 e 7P6. Tá? Bom, isso aqui é chamado diagrama de construção. Tá? O diagrama de construção, ele não é do Linus Pauling, mas vocês vão achar em tudo que é livro diagrama de Linus Pauling. Tá? Por quê? Porque o Pauling vai dar o uso adequado. O pessoal tinha esse diagrama e tentava distribuir os elétrons e não dava certo. E agora vocês fiquem muito atentos, porque eu vou falar uma coisa que vai entrar pelo ouvido de algumas pessoas, sair pelo outro e não vai deixar resíduo interessante na cabeça. Mas é importante que isso fique na cabeça. Se vocês colocarem os elétrons assim, enchi a primeira camada, enchi a segunda, enchi a terceira, enchi a quarta, enchi a quinta. Se vocês forem colocando assim, enchendo camada por camada, vai dar errado. E aí que entra o Linus Pauling, tá? Não é camada por camada. Não enche toda a camada 4 para depois encher a 5. Não é assim que funciona. Os elétrons não se distribuem com essa natureza geométrica, de primeira para a última camada. O que os elétrons fazem é diferente. E aí que entra o Linus Pauling. Eu deixei a descoberta, a lei dele aqui, tá? Então, os elétrons se distribuem em subníveis na ordem crescente de energia. Então, olha só, não é encher a primeira camada, a segunda, a terceira, a quarta, não. É encher os subníveis na ordem de energia. Aí vocês vão dizer assim para mim, tá, Zé, qual é a ordem de energia? Bom, a ordem de energia depende do somatório de energia do nível com o subnível. Então, olha só. Vou fazer um pequeno cálculo aqui para vocês. Quanto de energia tem no 1S? Bom, vamos olhar. A camada 1 é 1 de energia. É o valor do próprio nível. Tá? O subnível S tem um valor quanto de energia? 0. Tá? Você tem nessas tabelinhas em casa, você tem esse negócio. 0. Então, o que vai acontecer? 1 mais 0 vai dar 1. Então, se eu fizer aqui uma marcação, o valor de energia para ele é 1. Agora, olha só. E se eu somar aqui 2 do nível mais 0 do S? Vai dar 2. 2 mais 0 é 2. Então, vou botar aqui do lado, tá? Vai dar o valor 2 de energia. Vamos fazendo assim? Agora olha só que interessante. Se eu pegar o 2P, 2 do nível, mais o P. O P tem valor 1 de energia, pelo que você tem aí nos cadernos e nos livros. 2 mais 1 vai dar 3. E aí começa um fenômeno bem interessante, que é o seguinte. Se vocês pegarem o 3S,
3 do nível mais 0 do S também dá 3. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 0, 3. Vocês vão ter aqui 3. Tá? Se vocês pegarem aqui o 3P6, quanto dá? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma linha reta aqui. Para mim não é muito fácil. Eu não sou uma pessoa com uma coordenação artística suficiente. Vamos lá. 3 mais 1, ó, o P vale 1. 3 mais 1 do P, 4. 4 mais 0 do S, 4 também. Então aqui eu vou ter um valor de energia aqui. Já pela lógica eu sei que o próximo valor é 5, né? Então olha aqui. 5 mais S que é 0, 5. 4 mais P, P é 1, 5. 3 mais D, D é 2 de energia, 5. Então toda essa seta aqui vai dar 5. E a próxima, pessoal, deve dar quanto? 6, né? Nós não somos tão cegos que não vamos perceber que 4 mais 2, 6. 5 mais 1, 6. 6 mais 0, 6. Então o valor de energia aqui é 6. E essa aqui? Bom, me parece óbvio. Me parece óbvio que aqui tem que dar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tem que dar 7. Será que vai dar? 7 mais 0, 7. 6 mais 1, 7. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. O F vale 3 em energia. Então agora vocês estão entendendo para que serve o valor de energia do subnível. Que até então a gente não tinha nem pensado nele, né? Então, olha só. E o último aqui, quanto vai dar? Diz a lógica que vai dar 8. Será que vai? 7 mais 1, 8. 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8. Bom, na hora de usar tem que fazer tudo isso que eu fiz? Não, não tem que fazer tudo isso que eu fiz. O que você tem que fazer é botar linhas diagonais, sem esquecer o subnível no meio do caminho, que vai dar certinho, tá? Se vocês fizerem ele bem distribuído, bonitinho, assim, e botarem as linhas, vai fechar o valor de energia. Como é que a gente coloca os elétrons? Bom, a gente começa a colocar os elétrons na primeira seta, na primeira linha de energia. Quando ela acaba, a gente começa a botar na segunda. Quando acaba, na terceira, e assim por diante, tá? A construção do diagrama, vocês vão achar na internet, nos livros, do mesmo jeito que eu fiz. Talvez algum professor mais bonito, mais engraçado, um com uma câmera melhor, tá? Essa história de somar os valores para achar energia, poucos professores fazem, tá? O pessoal gosta de explicar e mandar decorar direto. Eu só fiz para mostrar de onde é que vem essas linhas, essas setas, tá? Bom, e agora? Bom, agora a gente tem que usar isso aqui, tá certo? Bom, antes de usar isso aqui, eu vou colocar alguns conceitos aqui nessa última coluna do quadro. Lembra que a distribuição é na ordem crescente de energia nos subníveis. Quando vocês fizerem isso, vocês conseguem identificar algumas coisas. Uma delas é chamada camada de valência. Tá? Vocês já, quem já fez o fundamental já estudou isso aí e tal. Olha só, a camada de valência é a última camada geometricamente falando. É a camada que está por fora do átomo, é a casquinha mesmo, é a última. Tá? É nessa camada que as ligações químicas vão acontecer depois. Tá? Lembrem que o diagrama distribui na ordem de energia. Então são duas coisas diferentes. Camada de valência é distância do núcleo mesmo. Tá? Ordem de energia é quantidade de energia. Não é diretamente proporcional. Esse é o problema. Tá? Se fossem órbitas circulares bonitas, seria proporcional, mas nem todas são, não tem órbitas, aquela coisa toda. Então, não é o mesmo. A camada de valência, ela pode ser identificada como aquela que possui
O maior N. Tá? Então vocês vão olhar a distribuição, quem tiver o número de camadas, esse número grande na frente maior, vai ser a camada de valência. Outra coisa importante, a camada de valência pode ter um subnível, 2 subníveis, não importa. Por exemplo, a camada 4 tem 4 subníveis, a camada 5 tem 4 subníveis, a camada 3 tem 3 subníveis, a 6 tem 3 subníveis, a 2 tem 2, a 7 aqui tem 2, a única que tem apenas um subnível é a primeira. Então assim, ó, a camada de valência pode ter mais de um subnível, não há problema algum quanto a isso. Não pode confundir a camada de valência com esse cara aqui, ó. O nome já diz o que ele é o subnível mais energético. É o subnível que tem a maior quantidade de energia. Bom, via de regra, para elementos representativos, que antigamente se chamava lá de famílias A, nós temos o seguinte, que a camada de valência ou é ou possui o subnível mais energético. Só que naquelas famílias B, os de transição, a camada de valência não é e nem possui o subnível mais energético. Então a gente tem que ter os dois conceitos em paralelo, tá? Então o subnível mais energético é o último que vocês adicionaram na distribuição, tá? Então a gente pode botar assim, via de regra, que ele foi o último distribuído, tá? Dentro do subnível mais energético, vocês vão achar um cara chamado elétron diferenciador. O nome dele é meio óbvio, ele diferencia um átomo do outro, né? Átomos diferentes têm elétrons diferenciadores, obviamente diferentes, tá? O que ele tem? Primeiro, ele possui um maior teor energético. E, obviamente, ele é o último inserido, tá? É o último elétron que vocês botam no subnível mais energético, que já é o último subnível, tá? Então, isso aqui é a base teórica, usando a noção de Linus Pauling, fazendo o diagrama de construção. Então, depois dessa, a gente vai aprender a usar isso aqui, que é uma outra história.